Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 331. Infelizmente, fechar suas contas na rede não significava que eles poderiam realmente fugir. No final, embora ainda fortalecido pelo poder do sábio dos 6 caminhos e capaz de entrar no modo sábio dos 6 caminhos, Hashirama do primeiro mundo era absolutamente invencível no mundo principal. No fim, ele apareceu pessoalmente e capturou os 2 Madara novamente. Sob a proteção de madeira de um Hashirama fortalecido pelo modo sábio dos 6 caminhos, uma força que até mesmo Otsutsuki Kaguya teve que levar a sério, era impossível para 2 Madara reencarnados lutarem. Você realmente é o mesmo de sempre. Madara, do primeiro mundo, jazia ali, envolto em liberação de madeira como uma múmia, incapaz de refinar sequer uma lasca de chakra. Ele estava esparramado, elevando um pouco o tom de voz. No fim das contas, você ainda escolheu a vila? Antes de lutar contra Otsutsuki Kaguya, ele já havia imaginado que a situação poderia terminar assim e até mesmo preparado contra-ataques. Só não esperava que seu próprio Hashirama, inexplicavelmente, tivesse força suficiente para cortar o corpo de Kaguya com um único golpe. Quando o inimigo fugiu, ele não teve escolha a não ser segui-lo de volta. Ele queria ajustar seu plano e escapar durante a perseguição de Kaguya. Mas o movimento repentino de Obito e Sasuke do capítulo final o convenceu de que, junto com os outros Madara, ele perderá completamente qualquer chance de resistir. Ele conhecia Hashirama muito bem, assim como Tobirama. Atacar Link certamente provocaria Hashirama a intervir. Ser indeciso não fazia sentido. Era melhor lutar até o fim de uma só vez. Se a morte lhe acontecer, que assim seja. Uma vez ressuscitado uma vez, ele poderia ser ressuscitado uma segunda vez, seja por Link ou pelo Edo Tensei. Enquanto alguém precisasse do seu poder, inevitavelmente ele um dia teria outra chance. Ele simplesmente não acreditava que a ingênua aliança ninja pudesse durar para sempre. Nem acreditava que qualquer outra Konoha paralela permaneceria inerte enquanto a Konoha do mundo principal possuísse um Link único. Tampouco acreditava que o chamado amor pudesse trazer a paz mundial. Foi justamente por isso que ele tentou certa vez assumir tudo sozinho, impondo paz à força. Portanto, agora só resta esperar. Hashirama do primeiro mundo ficou em silêncio por um momento e então disse: "Não quero te matar, mas se deixarmos você escapar, você definitivamente vai atacar Link." Ele não era tão indeciso, caso contrário, não teria se preparado para matar seu melhor amigo no Vale Final. Hoje não foi diferente. Graças a Link, a verdadeira paz estava à vista. Lá na Aliança Ninja do Segundo Mundo, parecia que eles haviam encontrado um novo caminho. Irmão. A voz de Tobirama, o grande mundo, era calma enquanto ele lançava um olhar para os 2 Madara caídos no chão, amarrados e rígidos como cães. Ele não se deu ao trabalho de olhar mais longe, virando-se para Hashirama: "Livre-se deles. Não podemos nos dar ao luxo de mais atrasos com Kaguya." Naruto, do capítulo final, se aproximou, querendo falar por eles. Afinal, eles haviam lutado lado a lado recentemente. Mas querer matá-los agora. Ele esperava que pudessem ser colocados sob vigilância ou algo assim. "Esperem", Link falou de repente, interrompendo-os e atraindo todos os olhares para si. Ele encarou os 2 Madara. "Tenho outra maneira de lidar com eles. Que tal reencarná-los em um mundo diferente?" Não foi uma ótima solução, nem foi horrível. Não os matou, nem lhes deu a chance de causar problemas. Mandá-los para outro mundo equivalia basicamente ao exílio. Ninguém se opôs. No clima tenso, essa se tornou a decisão tácita. Até mesmo os 2 Madara não resistiram com raiva nem demonstraram alegria. De uma forma inesperadamente calma e submissa, aceitaram seu destino. 20 minutos depois, no laboratório, ufa! Quando a matriz de técnicas no chão foi ativada, as almas dos 2 Uchiha Madara foram imediatamente atraídas. Nem a liberação de madeira nem o Rinnegan conseguiram detê-las. Uma vez que a técnica foi totalmente ativada sem ser destruída, aparentemente nada conseguiu detê-la. Ao redor, as pessoas observavam em silêncio, cada uma com seus próprios pensamentos. Muito em breve, assim que as 2 almas foram separadas, uma delas enviou de volta uma coordenada para seu novo mundo de reencarnação. Cidade de York, eu me lembro. Link reconheceu imediatamente o nome, Hunter vs Hunter, certo? Que mundo bem legal. Mesmo que perdesse seu Rinnegan, apenas com o Mangekyou Sharingan Eterno, Madara no cenário Hunter vs Hunter ainda não seria fraco. Somado à experiência aprimorada pela guerra, se ele desenvolvesse alguma habilidade especial do Nen, seu futuro poderia ser bastante promissor. Pelo menos ele não foi jogado direto no continente negro. Logo, o segundo Madara reencarnou. O mutante Edo Tensei retornou com a informação final. Terra de Azura, isso me lembra alguma coisa. A Rádio Punho da Estrela do Norte. Nada mal, embora o ambiente pós-apocalíptico seja difícil. Ele olhou para Hashirama, ambos renasceram em outros mundos. Tobirama, do mundo principal, reuniu os 2 Rinnegas em um recipiente e disse: "Bem então, irmão." Hashirama do primeiro mundo olhou para o corpo de Madara ali, fechou os olhos por um momento e então os reabriu calmamente. "Vamos." Desenrolando o pergaminho, Naruto, Sasuke e Obito se aproximaram, e os 4 prontamente desapareceram no vórtice. Tobirama, do mundo principal, guardou o Rinnegan e também selou os restos mortais de Madara em um pergaminho. "Koharu, Omura, venham ajudar. Temos muito o que fazer." No terceiro mundo paralelo, toda a população ainda estava enredada pela árvore divina do mundo das árvores. Provavelmente, isso só acabaria depois que Naruto e Sasuke, do capítulo final, realizassem os selos de dissolução. Enquanto isso, o caos pós-Kaguya levou a uma reconstrução massiva. Além disso, o Hashirama do segundo mundo morreu lá e nunca mais voltou. Então, presumivelmente, eles queriam trazê-lo de volta por meio da reencarnação. "Sim, senhor Tobirama." Koharu e Omura responderam em uníssono.
É melhor você me deixar 2 pessoas para fazer minha própria carga de trabalho, disse Link, sentindo a dor de cabeça aumentando. Tobirama, do mundo principal, parecia bem animado, sem nenhuma intenção de prosseguir com as artimanhas de Link com a tripulação do capítulo final. Se você tivesse tanta gente para ajudar, o que faria como Kage? Ele deixou esse comentário, usando o deus voador do trovão para partir. O Rinnegan e o corpo de Madara eram extremamente valiosos. Ele precisava preservá-los imediatamente. Além disso, ele e os 2 Minato precisavam descobrir como o selo garganta havia falhado neles. Os outros 2, Minato e Orochimaru, sorriram levemente e partiram juntos. Os 4 Hokages do mundo do capítulo final, que haviam se envolvido em alguma luta, já haviam retornado à sua própria dimensão. Assim, em um instante, o laboratório pareceu deserto. Link esfregou as têmporas. Sasuke, fique de olho em Uchiha Izuna, esse cara pode causar problemas. Claro, Sasuke, do mundo principal, assentiu. Pegando o chapéu de Hokage das mãos de Utakata, Link voltou ao trabalho. Então eu também vou fazer o meu trabalho. Amanhã ele participará da cúpula dos 5 Kages. Interiormente, ele sentia que sua vida estava se tornando cada vez mais dividida. Assim que o problema de Kaguya fosse resolvido, ele poderia incorporar seu mundo principal à Aliança Ninja rapidamente. Então, com a aliança segura, ele poderia liderar equipes em expedições por todas as linhas do tempo acessíveis de Naruto, lidando preventivamente com ameaças ocultas. Naquelas dimensões paralelas das quais ele já havia adquirido uma noção, o tempo fluía para frente enquanto ele as visitava. Se ele simplesmente as ignorasse, poderia mais tarde encontrar múltiplas Kaguyas emergentes, especialmente aquela linha do tempo do arco da morte de Azuma de Shippuden. Do início ao fim do Shippuden, a Quarta Guerra se passou menos de 1 ano, então o tempo é bem curto. Capítulo 332. O mundo desconhecido nas profundezas das montanhas. O chão tremeu. Solo e árvores foram violentamente puxados por uma força gravitacional repentina e poderosa. No instante seguinte, bum! Uma esfera recém-formada foi explodida, espalhando terra por todos os lados. Otsutsuki Kaguya pousou com uma aparência desgrenhada em meio ao estrondo e ao estrondo da terra caindo. Ela se apoiou em uma das mãos, enquanto a superfície do seu corpo se deformava constantemente e, em seguida, era reprimida à força novamente. A técnica de Agoromo está interferindo no meu controle de chakra. Ainda bem que um jutsu misterioso conseguiu quebrar o selo de Agoromo e me libertar, e eu, o progenitor do chakra, mais uma vez derrotado pelo mesmo chakra que espalhei. Por que isso está acontecendo? Ela podia culpar o chakra desconhecido, mas ele nem sequer estava envolvido na batalha em si. Tendo falhado exatamente da mesma forma 2 vezes, ela não conseguia deixar de se sentir perturbada. Depois de um longo tempo, Otsutsuki Kaguya acalmou a agitação das bestas com cauda dentro dela. Ela se elevou alguns metros no ar e então pousou lentamente de volta. A técnica persistente de Agoromo ainda me afeta. Sinto meu Rinne Sharingan sendo selado à força. Perdi completamente a conexão com minhas dimensões. As bestas com cauda em meu corpo se debatem tentando se libertar. Com meu chakra tão estável, não consigo nem voar tão suavemente quanto antes. É mesmo assim, ficarei bem com o tempo. Se esses humanos me perseguirem aqui, esse será o verdadeiro problema. Ela examinou ansiosamente os arredores. Claramente, ela pretendia encontrar um mundo onde existisse outra ela mesma. Mas se viu em uma época em que aparentemente nenhum de seus parentes havia chegado àquele planeta, extremamente desvantajoso. E é melhor eu me esconder. Kaguya tomou uma decisão rápida. Em vez de tentar desperdiçar chakra voando ou usando Yomotsu Irazaka, ela se fixou firmemente na terra. Apesar de perder a maior parte do seu chakra e muitas das suas habilidades, como a progenitora do chakra, seu corpo ainda estava em um nível elevado do ponto de vista humano. Ela usou apenas uma pequena quantidade de chakra para mascarar sua presença e, em seguida, deixou a região montanhosa, caminhando pela floresta e planícies. Dia e noite se passaram. Ela fugiu para muito, muito longe. Ao anoitecer, empoleirada no topo de uma árvore, Kaguya observava a fumaça da cozinha subindo de um assentamento humano primitivo a alguma distância. Sovosh. As folhas farfalharam sob a árvore. Uma garota imunda surgiu, segurando um par de orelhas de coelho. Ela olhou para cima e, ao ver aquela mulher elegante e bonita, imediatamente congelou de admiração. Sim, senhora. A menina agarrou seu coelho com força, curvando-se e gaguejando de medo. Devo matá-la? Parecia um desperdício. Dê a ela alguns anos, pensou Kaguya, ela poderia plantar a árvore divina novamente para suspender todos e extrair seu chakra. Mas se ela deixasse a garota ir, Kaguya poderia ser exposta, deixando aqueles intrusos rastreá-la. Muito arriscado. Mamãe. Os instintos da garota pareciam bastante aguçados. Percebendo a intenção assassina, ela imediatamente se ajoelhou no chão, choramingando como um animal assustado, tremendo por toda parte. A expressão de Kaguya se suavizou, e lágrimas brotaram de seus olhos. Mãe, ela não conseguia parar de se lembrar dos 2 filhos, de quem tanto ressentia. Humanos. Agoromo. Amura. Ela desceu lentamente até o chão, estendendo a mão para tocar delicadamente a cabeça da garota. No mundo principal, nas florestas da Terra do Fogo, Sovosh, Baki, Baki, Baki. Carregado nos ombros de uma falange de figuras sombrias, Link sentou-se em uma cadeira enquanto avançavam. De repente, uma saraivada de kunai bloqueou seu caminho, e um grupo de ninjas surgiu de emboscada. Atrás de Link, Shizune reconheceu rapidamente a identidade do inimigo. Sexto Hokage-sama, essas pessoas são remanescentes do grupo Prana da Terra do Fogo. Apenas um peixe pequeno. Link olhou para cima, erguendo ligeiramente as pálpebras. As sombras se afastaram e, em um instante, subjugaram todos os ninjas antes mesmo que pudessem pousar. Então, com um único movimento, as sombras retornaram silenciosamente a Link. Sumam daqui. Ele falou com um tom indiferente, olhando para eles friamente.
Para ele, uma vez que alcançou a força de um Super Kage e empunhava o título de Hokage, não havia necessidade de matar aqueles peixinhos. Anos antes, na Terra do Rio, ele os teria exterminado sem hesitar. Agora, talvez por ter se tornado muito mais forte, tinha tempo para poupá-los. Após a dispensa, ele não lhes deu mais atenção. As sombras retomaram o assento e continuaram avançando. Evidentemente, desde o evento da explosão perto de Konoha, inúmeros bandidos e vagabundos estavam se infiltrando. O grupo de Link já havia sofrido 3 emboscadas apenas nessas poucas horas. Entre eles, o grupo Prana tinha pelo menos reputação e números moderados. Os 2 grupos anteriores eram ainda mais inúteis. Basicamente ninjas de pequenas nações guardando rancores de tempos em que Konoha havia participado de guerras ou missões. Sentado ao lado de Link na cadeira estava Shizune e atrás deles Yamato. Observando o grupo Prana, Yamato viu que eles não demonstravam gratidão por terem sido poupados, apenas o encaravam com ódio. As pessoas são assim. Se fosse tão fácil deixar de lado o rancor, não teriam persistido até agora. Como Esambu, Yamato entendia perfeitamente. Por direito, para manter a dignidade do Hokage, eles deveriam ter eliminado os agressores. Mas pensando bem, suspiro. Ele era apenas um jounin comum. Que conselho poderia dar no coração da vila? Só espero que os outros 4 Kages mostrem algum bom senso. Eu realmente preferiria não ter que espancá-los até que caíssem de joelhos de novo. Ele gesticulou para que as sombras diminuíssem um pouco a velocidade, para que ele pudesse abrir um livro enquanto viajava. De qualquer forma, portadores de sombras não se cansam nem descansam, então tempo não era um problema. Quanto à perseguição de Kaguya, tornou-se uma missão de longo prazo. Ela escapou para um tempo anterior à existência de chakra, um mundo onde a Kaguya daquela linha temporal ainda não havia descido, muito menos produzido chakra ou ninjutsu. Sem deixar nenhum resíduo para seguir, era basicamente impossível encontrá-la. Sim, Link tentou usar Hermit Purple na foto dela na esperança de deduzir sua localização pela luz das estrelas, mas isso exigia viajar através de eras. Eles não podiam esperar que seus melhores lutadores não fizessem nada além de procurar naquela era antiga. Além disso, após retornarem da última grande luta, eles descobriram que o progresso havia surgido repentinamente do lado de Orochimaru. De alguma forma, com a ajuda do clã Yamanaka, Sasori, Sasuke do futuro e Tobirama, Orochimaru conseguiu extrair parte das memórias de Zetsu Negro. Descobriram que Kaguya já havia usado 2 das 3 porções de chakra de Link enquanto pesquisava como atravessar mundos. Então esse é um ponto positivo, pelo menos. Capítulo 333. Era simplesmente muito difícil encontrar Otsutsuki Kaguya em um mundo inteiro. Afinal, não se trata apenas de um planeta, é um universo inteiro. Ela é capaz de atravessar diferentes corpos celestes. De acordo com o que o próprio sábio dos 6 caminhos disse no mangá, eles são tecnicamente alienígenas. No momento, eles nem têm certeza se a foto coletada de Hermit Purple está na Terra ou não, então como começariam a busca? De qualquer forma, como Kaguya não tem o chakra de Link, ela não tem como atravessar os mundos. Eles simplesmente decidiram não se incomodar. Quanto à humanidade daquele mundo ancestral, sim, é cruel, mas não há como deixar alguém lá indefinidamente. E quem eles enviariam? As únicas pessoas fortes o suficiente para lidar com um ataque surpresa de Kaguya têm suas próprias responsabilidades. Além disso, aquele mundo nem sequer possui sistemas básicos de comunicação, ainda está imerso em turbulência. Sem nunca ter recebido sua deusa coelho para apaziguar a discórdia. Contanto que Kaguya não seja uma idiota sem cérebro, contanto que ela não agite o planeta inteiro novamente com uma árvore divina, eles basicamente não notarão suas ações. Então concluíram, de vez em quando mandariam alguém dar uma olhada. Tirando isso, qualquer plano de perseguição foi adiado. Assim que eles relaxaram na negociação com Kaguya, muitos outros problemas vieram à tona. A Aliança Ninja. Anteriormente, com a ameaça de Kaguya se aproximando, todos podiam se dar ao luxo de ignorar questões menores. Mas agora, todos os tipos de problemas se acumularam. As 5 grandes vilas ninja uniram forças, então todas as vilas ninja menores e nações estão nervosas. Testá-los em pequenas coisas ainda é aceitável, mas tentativas de sequestrar ou assassinar secretamente membros da Aliança Ninja já ocorreram mais de uma vez. Dentro da aliança, os conflitos abundam. A ressurreição não resolve todos os rancores. Mesmo que Link reserve um tempo para ir à Terra Pura do Mundo número 2 e adicioná-los à rede, e também, com o apoio de Naruto no futuro, abra o portão do inferno por uma semana inteira para que todos os mortos possam entrar e sair livremente. Isso ainda resolve os problemas apenas temporariamente. Contanto que não haja combates, isso é considerado suficiente. 2. 2 cópias de Zetsu Negro, com Jiraiya a reboque no mundo 2, estão sendo perseguidas por todos os lados por Sasuke do futuro e o primeiro Hokage 1, que finalmente tem tempo suficiente para persegui-los com força e sentidos de nível 6. É apenas uma questão de tempo até que os capturem. 3. No mundo principal, Tobirama está extremamente ocupado. Os conselheiros Koharu Tatani e Omura Mitokado deixaram Link e aproveitaram a oportunidade para escapar para o mundo número 2. 4. Problemas no mundo 3. Cancelar Deus, a origem de um mundo de árvores, o jutsu de larga escala usado por Kaguya, é fácil. Naruto e Sasuke do futuro apenas fazem os selos certos. Mas o resultado é um pesadelo. Um grande número de civis morreu, enquanto os ninjas restantes estão exaustos e exaustos. Eles não estão em condições de lutar, mas o esforço de socorro é uma dor de cabeça. A aliança não pode ficar parada. Neste momento, as negociações com a liderança da Vila Ninja sobrevivente no mundo 3 estão em andamento. Ouvir que o ressuscitado Hashirama II está pressionando-os a se juntar à Aliança Ninja? Isso provavelmente levará algum tempo. Definitivamente não é algo que se resolva da noite para o dia. 5. Mundo futuro, a Era Boruto. O lugar deles já está em paz.
Os 5 Kages estão todos reunidos em um grupo e assim que souberam das viagens intermundiais e da ressurreição, imediatamente começaram a discutir a possibilidade de se juntarem à Aliança Ninja. Talvez acabem se juntando oficialmente antes do Mundo 3. Afinal, juntar-se à aliança não significa abolir suas vilas ninjas. A questão é quem assume a liderança? Como eles cooperam? Eles não podem depender dos fortes simplesmente abrindo portais através da rede para todos os assuntos. Esta é uma era sem precedentes, e todos estão um pouco perdidos. Então, eles se reúnem para discutir o assunto. Até os 5 Kages do mundo futuro, e alguns Kages anteriores, foram ao mundo 2 para negociar. Claro que é caótico. Por fim, a proposta do próprio Link, lidar com a crise de renascimento de Kaguya em cada mundo paralelo. Por enquanto, Tobirama devolveu esse problema a ele. Simplificando, quem criou o problema pode resolvê-lo. Eles não podem dispensar funcionários para ajudar. Todos estão simplesmente sobrecarregados. Em Konoha, no mundo principal, o pessoal de alto nível já é escasso. Até Hiruzen, renascido aos 3 anos de idade, e Minato, forma infantil, foram forçados a ir para o segundo mundo para trabalhar. Enquanto isso, com ou sem eles, Link continua determinado a ver se consegue resgatar todas as outras linhas do tempo. Afinal, ele está tão forte agora que na ausência de oponentes do nível 6 caminhos, ele basicamente anda livre. Resumindo, a Aliança Ninja está envolvida em inúmeros problemas, grandes e pequenos. Pessoas em mundos diferentes têm perspectivas diferentes. Os mesmos indivíduos têm experiências diferentes em mundos alternativos. Além do mundo futuro puramente pacífico e do terceiro mundo devastado pela guerra, o QG da Aliança no mundo 2 ainda não está totalmente estabilizado. Cada problema é um grande nó que não pode ser desfeito em pouco tempo. Ei, Yamato, quer se tornar Hokage? De repente, Link perguntou. Ouvindo as palavras ansiosas do 6º Hokage, Yamato deu um sorriso educado, porém envergonhado. 6º Lord Hokage. Minhas qualificações e força estão longe do nível de um Kage. Link acenou com a mão grandiosamente, sem problemas. Qualificações. É só a aprovação do Daimyo mais um voto Jounin, certo? Assim que eu der meu voto sagrado, veremos quem ousa não votar em você. Quanto à força, é simples. Vou designar um grupo das minhas sombras para você comandar, e se alguém não estiver convencido, farei com que minhas sombras o esmaguem. E se isso não for suficiente, me diga, eu, Lorde Sexto. Yamato teve que interromper antes que Link se tornasse ainda mais extravagante. Ele foi sincero, pretendo me transferir para a Aliança Ninja em 2 meses. Se não fosse pelo acordo de Sandaime de 3 anos, de ficar um pouco mais, ele já teria ido embora. Link esfregou as têmporas. Shizune, você? Não me cause problemas, respondeu Shizune rapidamente. Só vim para tomar um ar fresco, já que meus experimentos emperraram. Quanto a ser Hokage, encontre outra pessoa. Suspiro. Link suspirou. O que ele poderia fazer agora? Ele anseia por lidar com os outros mundos de Naruto, mas aqui está ele preso ao trono de Hokage. Não parece que ele possa simplesmente impingir isso a alguém. Não há como ele conseguir conciliar simultaneamente as principais tarefas de Hokage do mundo, seu próprio treinamento e viajar para ajudar outros mundos, trabalhando sem parar. Certo, vou colonizar as outras 4 grandes vilas ninja de uma vez por todas e, em seguida, lidar com a linha do tempo da morte de Azuma em Shippuden. Se o tempo continuar até a 4ª guerra, será muito trabalhoso. Decisão tomada. Link fecha o pergaminho em suas mãos. Capítulo 334. No mundo principal, Terra do Ferro. Senhor Hokage, estávamos esperando por você. Um samurai com bandagens na cabeça e uma longa barba aproximou-se para cumprimentá-los. Sou Mifune, o almirante da Terra do Ferro. Enquanto falava, ele se esforçou ao máximo para não demonstrar surpresa. Atrás dele estavam 2 samurais, cada um com uma cabeça a mais que ele. Com apenas cerca de 1,70 m, ele era considerado baixo entre os samurais. No entanto, parado ao lado do Hokage à sua frente, Mifune parecia alto e maduro em comparação. O rosto infantil de Link permaneceu sereno. Ele assentiu com uma expressão fria, muito agradecido. Sou o Hokage Link. Os outros 4 Kages já chegaram. Por favor, sigam-me. Mifune manteve a postura ereta e os conduziu para dentro do local preparado para a reunião dos 5 Kages. Normalmente chega-se vários dias antes para uma cúpula como essa, mas com toda a turbulência na Terra do Fogo ultimamente, era compreensível que chegassem atrasados. Eles caminharam pelos corredores em um ritmo medido. Já faz um bom tempo que não andava tão devagar. Link se acostumara a cavalgar com estilo, carregado por seus lacaios das sombras, e se sentia um pouco desacostumado a simplesmente andar em um ritmo normal. A cada passo que dava, 3 ou 5 formas sombrias surgiam, misturando-se às luzes e sons inconstantes, assumindo silenciosamente o controle de todo o edifício. Logo chegaram a uma grande sala de reuniões, dividida por cortinas com o nome de cada Kage escrito nelas. Entre as cortinas havia pequenos vãos e, além deles, uma mesa de conferências em forma de U podia ser vista. Seguindo as instruções do samurai, os guarda-costas do Hokage, Shizune e Yamato, permaneceram do lado de fora daquelas cortinas. O próprio Link entrou e sentou-se. Instantaneamente, todos os Kage e seus guardas se viraram para olhá-lo. Ele foi o único que chegou na hora certa. E tão jovem foi impressionante. Embora a maioria já tivesse ouvido a informação de que a 5ª Hokage Tsunade havia renunciado e sido substituída por uma 6ª Hokage de 12 anos, ver uma criança assim pessoalmente parecia surreal. A reação do 4º Kazekage foi a mais contida possível. Ele apenas o encarou brevemente antes de desviar o olhar. Já que chegou o Lord Hokage, vamos começar. Mifune então sentou-se no assento principal. A pedido do Lord Raikage, a cúpula dos 5 Kages acontece na Terra do Ferro. Eu sou Mifune, responsável por supervisionar essas negociações. A cúpula dos 5 Kages começa agora.
Bang! O quarto Raikage bateu a mão na mesa, encarando Link diretamente. Meu irmão desapareceu há algum tempo, sequestrado por alguém que empunhava o Sharingan. Nesse ponto da linha do tempo principal, a informação de que alguém pode invocar os mortos estava apenas começando a se espalhar. Invocar os mortos e Sharingan inevitavelmente apontavam para Konoha. De quem mais eles poderiam suspeitar? Link encarou o olhar sem medo, seu tom desagradável enquanto ele respondia. O que você está olhando? Ele viera ali pronto para a briga, com o objetivo de resolver as coisas de uma só vez para que os outros 4 Kages recuassem. Sem cortesia ou polidez diplomática, ele não tinha intenção disso. A atmosfera instantaneamente ficou gelada. Era quase possível ver as veias saltando na testa do quarto Raikage, como se ele pudesse começar uma briga a qualquer momento. Haha. Onoki soltou uma risadinha para quebrar o clima tenso. Os jovens de hoje em dia são realmente impressionantes, se tornando Kage tão cedo. Mas, Senhor Okage, você pode ser um pouco arrogante demais. Lord Okage, Lord Tsuchikage, vamos deixar o Raikage terminar primeiro, disse Terumi Mei, que assim como na linha do tempo da quarta grande guerra do mangá, havia se tornado Mizukage pouco antes do cume. Após os longos anos da Era da Névoa Sangrenta, Kirigakure estava severamente enfraquecida. Não havia nenhum candidato adequado até então, forçando um ancião idoso a assumir a administração. Como esse ancião estava velho e incapacitado demais para comparecer, eles finalmente escolheram Terumi Mei para o cargo de Mizukage. Simplesmente não havia mais ninguém. O quarto Raikage conteve a raiva. Atualmente suspeito que foram vocês, Shinobi de Konoha, que levaram meu irmão e os Jinchuriki do 2 caudas. E aquele Jinchuriki do 6 caudas que desertou de Kirigakure sempre esteve ao lado daquele pirralho, continuou ele. O Jinchuriki do Shinobi de Iva também desapareceu. O Jinchuriki do Shinobi de Suna é bem próximo desse pirralho. Meus subordinados viram o agressor usando uma máscara laranja e o Sharingan. Você o quê? Link encarou o Raikage, sem se impressionar. Fala sobre pirralho tão alegremente? Ele olhou para os outros. Sabia perfeitamente que antes de chegar, os outros 4 Kages provavelmente já haviam discutido. Em suma, esta reunião dos 5 Kages basicamente se transformou em uma reunião em que eles exigiam respostas dele. Que assim seja. Ele não tinha intenção de recuar nem de dizer isso de forma gentil. Todos estavam tão ocupados de qualquer maneira se uma briga começasse, e daí? Ele tinha a intenção de mostrar quem era mais forte. Sentindo a tensão, o quarto Raikage levantou-se de seu assento. Antes que pudesse dizer qualquer coisa ou fazer qualquer movimento, inúmeras sombras emergiram do chão, prendendo todos no lugar. Senhor Okage, o senhor pretende começar uma guerra? A expressão de Onoki tornou-se sombria. Atacar o encontro dos 5 Kages não foi uma tarefa fácil. Você quer respostas, certo? Tudo bem, eu te dou uma resposta. Link fez um gesto. Um par de sombras levantou seu assento mais alto. Mifune, perplexo, perguntou-se como a cadeira do menino havia subitamente se tornado tão alta. Então percebeu que ela estava sustentada por 2 sombras abaixo. Alguém realmente tentou reunir todas as bestas com cauda, disse Link sem rodeios, mas essa pessoa já foi morta por nós. Sua atitude não era atrapalhar com um monte de palavras. Em vez disso, ele deu uma explicação direta. Não se dava ao trabalho de discutir. Na verdade, ele também não tinha desejo de guerra, pois isso desperdiçaria um tempo precioso. Todos já estavam sobrecarregados com crises. Em termos de poder absoluto, ele ou o primeiro Hokage número 1 sozinhos poderiam arrasar as outras 4 vilas. Se houvesse uma luta, provavelmente venceriam em poucos dias. Mas o resultado seria um pesadelo. Como podemos ter certeza? Insistiu Onoki. Só sabemos que o sequestrador era um homem que empunhava o Sharingan. Como podemos ter certeza de que Konoha já o matou? E Jinchuriki, bestas com cauda, onde estão elas agora? Possivelmente mantidas em cativeiro por Konoha? Eles estão em Konoha, respondeu Link sem hesitar. Na verdade, as bestas com cauda que Obito havia sequestrado, além das bestas com cauda de outros mundos, estavam todas em Konoha naquele momento. Ele, Tobirama e os demais ainda estavam decidindo o que fazer com eles. Eles foram selados com liberação de madeira em combinação com selos de barreira, sob supervisão até que um plano final fosse elaborado. O rosto do quarto Raikage se contorceu instantaneamente de fúria. As bestas com cauda estavam em Konoha. Isso não significava que os Jinchuriki delas provavelmente já tinham morrido? Capítulo 335. Um som de estalo ecoou. Os músculos do quarto Raikage encontraram as mãos negras da sombra, produzindo uma fricção que fazia ranger os dentes. Relâmpagos cintilaram ao seu redor. A raiva em seu rosto desapareceu de repente, substituída por uma expressão de intensa determinação. Até mesmo as poucas formas de sombra fortalecidas por aquela estranha técnica estavam sendo gradualmente arrancadas. Como esperado do Raikage, ele tem alguma força, Link refletiu. Seu pequeno número de sombras por si só não seria suficiente para derrubá-lo instantaneamente. Link olhou com uma expressão calma e disse, não quero matar nenhum de vocês. Dito isso, ele achou aquilo bastante satisfatório. Não é de se admirar que Hashirama sempre gostasse de dizer essa frase, parecia realmente impressionante. Bum! Mais sombras se aproximaram do quarto Raikage, com inúmeros punhos pequenos batendo em rápida sequência. Um instante depois, o Raikage, ainda em chamas com o modo de chakra de liberação de relâmpago momentos antes, foi arremessado contra a parede. Como as sombras de Link herdaram sua baixa estatura, elas não conseguiam atingir certos pontos altos com eficácia. No entanto, ironicamente, manobras como os 1000 anos de morte funcionavam muito bem. O quarto Kazekage, que testemunhou isso, sentiu um arrepio em algum lugar lá embaixo. Tudo se acalmou agora? Link caminhou até a mesa, olhando de cima para o quarto Raikage, cujo corpo estava meio cravado na parede. No segundo seguinte, todas as sombras na sala voltaram a se levantar, e ele falou calmamente, não tenho intenção de matar você. Svi,
Os guardas do Raikage, Daru e Se, um de pele escura e o outro de pele clara, correram e sacaram suas armas, posicionando-se defensivamente em frente ao seu líder, mas evitando atacar. Tic! O quarto Raikage soltou um grunhido abafado. Detritos caíram ao seu redor enquanto ele se desvencilhava da parede. Embora o manto carregado de raios o tivesse salvado de ferimentos graves, a velocidade e a força daquelas sombras eram perturbadoras. Ele percebeu que uma luta precipitada era imprudente. Ele pode nem sobreviver. Um homem tipicamente impetuoso, ele finalmente forçou seu cérebro a funcionar. Ao ver o quão fortes eram as sombras do garoto, ele reconheceu o quão sério isso era. Então, o que exatamente Konoha quer? Onoki manteve um olhar calmo enquanto falava, embora o olhar ocasional para a sombra escura como breu sob a mesa revelasse sua inquietação interior. Nada mesmo. Link esfregou a testa. Ele não tinha dormido nada na noite anterior, entre realizar várias transferências, transformar os mortos em vida nova e lidar com o vácuo administrativo de Konoha. Ele tinha que cuidar de tudo pessoalmente sempre que saía. Só não quero problemas com nenhum de vocês, disse ele, um tanto impaciente. Daqui a pouco, provavelmente libertaremos as bestas com cauda. Era uma proposta do primeiro Hashirama e provavelmente passaria para o segundo Tobirama, que adorava o irmão. Além disso, o sábio dos 6 caminhos a havia solicitado pessoalmente. Eles não pretendiam mantê-los. Ele ainda tinha blocos de chakra mais do que suficientes para si, graças aos muitos que havia coletado após o mundo do incidente da 9 caudas. Portanto, não havia necessidade urgente de explorar as bestas com cauda. Então vim aqui justamente para não perder mais tempo com você, disse Link, focando no quarto Raikage. Se você realmente quer guerra, terei prazer em atendê-lo. Foi uma declaração surpreendentemente franca. A nova quinta Mizukage, Terumi Mei, que assumirá o poder pouco antes desta reunião, tinha uma expressão complicada. No entanto, Kirigakuri, tendo sofrido severas perdas durante a Era da Névoa Sangrenta, não tinha intenção de se intrometer em uma possível guerra ou apoiar as exigências dos outros Kage. A rigor, sua vila havia perdido o Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata, que fugiu e acabou viajando com o pirralho, mas após o golpe interno e as novas políticas, Kirigakuri não tinha mais tempo ou recursos para uma vingança. Mesmo que o quisessem de volta, era complicado. Naquele ano de caos, inúmeros shinobi desertaram. Então se o Takata era considerado um verdadeiro Nukenin era questionável. É melhor não se envolver. Entendo, disse ela parecendo relutante e então se levantou. Como nada disso parece relacionado a Kirigakuri, posso me retirar dessas conversas. Ficar mais tempo pode fazer com que você corra o risco de ser rotulado como inimigo por aquele jovem e monstruoso Hokage em pé sobre a mesa. Mifune refletiu por um momento e então assentiu. O quinto Mizukage deixou os assentos centrais e foi sentar-se mais atrás. Vendo isso, o quarto Kazekage fez o mesmo sem dizer uma palavra. Se isso tivesse acontecido antes dos exames Chunin de Konoha, ele poderia ter conspirado com Iva para uma guerra. Mas depois que os exames foram concluídos e ele retornou para descobrir o desaparecimento repentino de Sasori, e com ele o boneco roubado do terceiro Kazekage, Tsunagakure estava agora preocupado. Sasori aparentemente planejou sua deserção com bastante antecedência, fugindo com a famosa marionete que servia como principal recurso de Suna para forjar contratos. Enquanto isso, a vila vinha lucrando bastante no último ano vendendo areia de ferro. Então, perder aquela marionete foi uma grande dor de cabeça, ofuscando qualquer noção de uma guerra contra Konoha. Isso deixou apenas Onoki. E você? Link olhou para Onoki. Ele achou Tsuchikage o mais agradável aos olhos entre os outros por certos motivos, então ele usou um tom um pouco mais suave. Onoki ficou em silêncio por um tempo. Então ele também se levantou. A situação de sua aldeia, os Jinchuriki do 4 caudas Roshi, haviam se separado em maus termos há muito tempo, então sua morte ou captura não foi um grande golpe. O Jinchuriki do 5 caudas Dan foi capturado. Isso doeu, mas as perdas ainda foram menos severas do que o golpe em Kumogakure, que perdeu um Jinchuriki perfeito absolutamente crucial. Agora, isso era tudo. Uma guerra direta com Konoha quando eles obviamente se tornaram extremamente fortes. Onoki realmente queria isso? Provavelmente não. Tudo bem. O idoso Tsuchikage assentiu, virou-se e também deixou o assento central. Agora Link permanecia sozinho na mesa principal, olhando de soslaio para a cortina aberta. Sentado atrás dele estava Gaara, que retribuiu com um sorriso amigável. Então Link gesticulou para Shizune e Yamato. Suspirar. Shizune esfregou a testa com um suspiro, vasculhou o pergaminho que carregava e convocou 3 cadeiras luxuosas, as mesmas que eles trouxeram, e as arrumou. Link esperou um momento enquanto enormes sombras entravam pelas frestas da porta e retornavam até ele. Quando todas as formas de sombra se fundiram novamente em sua sombra principal, ele sentou-se na cadeira e então, para espanto dos espectadores, saiu. Hora de ir para casa. Ele anunciou. A cúpula dos 5 Kages foi concluída ali mesmo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. 3 dias depois, Vila de Konoha, escritório do Hokage. Como eu suspeitava, eu realmente deveria ter aproveitado a oportunidade para declarar guerra a alguma vila shinobi. Link olhou para os documentos de inteligência, que estavam novamente mais grossos, sentindo uma forte dor de cabeça. A cúpula dos 5 Kages foi arrastada como se estivesse constipada, apenas para terminar abruptamente como diarreia, e as consequências foram bastante problemáticas. Seja Komogakure ou Iwagakure, ambos intensificaram suas investigações, enviando onda após onda de seus zambu e espiões como se dinheiro não fosse problema e ninguém soubesse o que eles estavam pensando.
Felizmente, Konoha não sofreu muitas baixas, principalmente porque Link inovou um sistema no qual sombras acompanhariam cada Anbu e Shinobi comum saindo em missões. Mesmo as mais fracas entre suas formas de sombra possuíam pelo menos atributos físicos especiais de nível Jounin, e com dezenas de milhares de sombras à sua disposição. Ele nunca poderia ficar sem elas. A rigor, Link sozinho poderia igualar a eficiência de toda a vila de Konoha em lidar com missões, ou mesmo sua capacidade produtiva. Quando o número de formas de sombra atingiu um certo nível, eles ultrapassaram em muitos Shinobi comuns. Pode-se dizer que nessa época, Chunin e Genin dificilmente teriam mais qualquer propósito se suas sombras realmente se manifestassem. No entanto, considerando que se ele sozinho assumisse tudo, os outros ninjas ficariam desempregados, causando problemas ainda piores. Ele optou por deixar suas formas de sombra servirem como reforços junto com os subordinados. Com o tempo, as sombras poderiam acabar apoiando a todos. Suspirar, ele deu mais uma olhada nos grossos arquivos de inteligência e então pegou um, fazendo uma careta. Shikamaru! Link gritou jogando o arquivo. Sentado ao lado dele com um olhar esgotado, Shikamaru percebeu, lançando a Link um olhar de peixe morto sem dizer uma única palavra. Só depois de um longo momento ele deu um suspiro profundo, abaixou a cabeça e começou a trabalhar. Meu Deus, quem entenderia a dor de ser um ajudante do Hokage de 14 anos? Quem realmente entende isso? Shikamaru, Link perguntou seriamente, você tem certeza de que não quer ser Hokage? Como os dois conselheiros fugiram, Link não teve outra opção a não ser implorar para que seu próprio professor, Nara Shikaku, viesse ajudar, e no final, Shikaku lhe enviou seu filho. Agora, depois que os clãs ninjas enviaram muitas pessoas para se juntar à Aliança Shinobi, já que uma vez que o poder se estendeu para abranger o mundo inteiro, o pessoal de alto escalão não se preocuparia com a expectativa de vida ou questões de vida ou morte, os clãs não estavam sendo tão severamente oprimidos. E como o novo sistema educacional estava longe de produzir gerentes suficientes para sustentar a Aliança Shinobi, eles tiveram que recorrer a gênios do clã como Shikamaru. O plano do Tobirama de seu mundo era reconstruir o terceiro mundo e, ao mesmo tempo, construir um novo sistema educacional no segundo mundo. Eles criariam uma grande academia ninja para todo o mundo Shinobi, ampliando significativamente o tempo gasto na escola, dividindo-a entre ensino fundamental médio, ensino médio e universidade. Todo esse projeto foi fornecido na íntegra por Link. O quanto seria efetivamente adotado ou descartado dependeria das condições reais. Passo a passo, eles teriam bastante tempo para descobrir. Era por isso que Shikaku estava tão preocupado que simplesmente não conseguia ficar sentado no escritório do Hokage. Ele empurrou Shikamaru para lá, sem lhe deixar escolha. Shikamaru ergueu os olhos dos arquivos, parecendo resignado. Acho que Naruto é o mais interessado nisso. Naruto, hein? Link coçou a bochecha. Ultimamente aquele garoto se revigorou ao ouvir que uma versão futura dele trouxe paz ao mundo inteiro. Isso deve tê-lo deixado animado. Ele aprenderá a usar o modo de chakra da Nove Caudas da Era das Quatro Guerras aos 14 anos, aparentemente tentando se reconciliar com a Nove Caudas. Demonstrava muita paixão. Naturalmente, a questão principal era, se empurrassem Naruto para o lado administrativo da Aliança Shinobi, isso não acabaria bem, então, por enquanto. Além do treinamento, ele não tinha nenhuma função oficial. Ainda assim, em termos de poder, Naruto era bem forte. Sua mente talvez fosse outra história, mas a Aliança Shinobi não tinha um papel imediato para ele. Então, tudo que ele tem feito é treinar. Ele seria uma escolha decente para o time que estou formando para ir para mundos alternativos. Os dedos de Link tamborilavam na mesa em um ritmo constante. Se o mundo principal não viesse à guerra tão cedo, era hora de resolver a linha do tempo da Arca da Morte de Azuma, ou então a Quarta Guerra se desenrolaria. E isso seria uma bagunça ainda maior. Fazer tudo sozinho poderia ser demais, então ele realmente precisava de uma equipe. Quanto a quem levar, o Takata e Sasuke estavam definitivamente livres. Nenhum deles havia se juntado à Aliança Shinobi, ambos despreocupados. Então Naruto que tinha poder. Karin talvez, um poder decente. E Sakura deste mundo. Por que não? Ela mal conseguiu, mas bem, eu sempre posso enviar mais formas de sombra para protegê-la, brincou ele consigo mesmo. Sim, um time 7 refeito. E ele imagina o time 7 reunido e fica entusiasmado, pensando em quem formará dupla com quem. Sexto Hokage-sama. A voz de Shikamaru, mais pesada, o puxou de volta. Shikamaru já havia terminado de ler vários relatórios. Link, retrucando, olhou para ele. Shikamaru soltou um longo suspiro e empurrou uma pasta sobre a mesa. Deu uma olhada. Link viu todas as potenciais ramificações e soluções resumidas com precisão. Muito bem, Shikamaru. Mais uma vez, ele não pôde deixar de elogiá-lo. Provavelmente já tinha feito isso dezenas de vezes desde a manhã anterior. Esse garoto é muito habilidoso. Com ele por perto, consigo lidar com essa montanha de papelada em meia hora, enquanto sozinho levaria a manhã toda. Se tiver alguma dúvida, terei que perguntar a algum Kage que esteja em outro mundo. Faz tanta diferença. Resolvido que Shikamaru se tornará Hokage algum dia, Shikamaru apenas revirou os olhos e se jogou na mesa, olhando para o céu pela janela, enquanto o estalo dos carimbos de Link e a aprovação de documentos ecoava pela sala. Então, ele suspirou mais uma vez profundamente. Deus, viver assim. Não é nada disso que eu queria. Capítulo 337. Um mês depois, no mundo principal, a vila de Konoha, no corredor do lado de fora da sala de registros. De jeito nenhum. Tenho estado muito ocupado ultimamente. Sakura do mundo principal disse com alguma dificuldade. Ela agora era uma Jounin.
Quando não se tratava de romance, seu cérebro funcionava extremamente bem, e ela tinha mais conhecimento acumulado do que muitos outros jounin. Graças a isso, Tobirama lhe atribuiu uma carga pesada de tarefas. Ela estava ali apenas para pegar alguns documentos, apenas para dar de cara com o Okage bloqueando o corredor, pedindo ajuda. Ela se sentiu um pouco dividida. Não é como se fossemos ficar lá em tempo integral, eu também tenho trabalho a fazer. Link suspirou. Vamos aproveitar o nosso tempo livre para ir até lá. Seremos 6 no total, divididos em duplas, então não perderemos muito tempo. Espera aí, somos 6? Quem mais você convidou? Sakura do mundo principal parecia bastante interessada. Sasuke, o Takata, Naruto, Karin, você e eu, Link os contou. Então acrescentou, já conversei com o Takata e Sasuke. Ainda não perguntei a Naruto e quanto a Karin. Estou dentro. Sakura do mundo principal concordou sem hesitar. Mas eu quero ser pareado com Sasuke. Na cabeça de Link, ele se lembrou das mesmas palavras de Karin no dia anterior. Com certeza, as duas garotas haviam dito a mesma frase. Você vai ter que perguntar ao Sasuke sobre isso, ele disse com tato. De qualquer forma, amanhã, depois que você bater o ponto, venha ao campo de treinamento 7. Sakura do mundo principal, tão inteligente em todos os aspectos, exceto no romance e no homem de quem gostava, ignorou completamente o subtexto dele. Agarrando os arquivos com entusiasmo, ela foi embora. Link balançou a cabeça, pensando que as chances de ela se juntar a Sasuke eram mínimas. Sem mencionar a competição com Karin da perspectiva de Sasuke, sua primeira escolha era Link, depois Naruto. Essas duas garotas não estavam na liderança. Isso soou um pouco estranho, mas, sendo realista, eles ainda eram todos crianças no início da adolescência. Onde houve algum romance? A verdadeira dupla provavelmente era ele e o Takata, especialmente com o Takata como pacote de bateria. A dupla provavelmente seria os 4 rapazes em duplas e as 2 moças na outra dupla. Contemplando a situação por um momento, Link enviou uma mensagem para Naruto do mundo principal pela rede com um breve resumo, convidando-o. Ele falaria com Sakura pessoalmente, mas Naruto, por ser mais próximo, poderia simplesmente receber uma mensagem de texto. Sexto Okage-sama. Sakura do mundo principal de repente deu a volta, retornando por um instante. Ah, certo. Tobirama-sama me pediu para informá-lo para ir correndo para o segundo mundo paralelo. Ele precisa da sua ajuda com uma coisa. Entendido, respondeu Link e então a lembrou. Não se esqueça, depois do trabalho amanhã, esteja no campo de treinamento 7. Claro. Ela sentiu e saiu apressada. O portal da rede abria em intervalos regulares em condições normais, a cada meia hora, durante 5 minutos. Se ele não se apressasse, teria que esperar pelo próximo. Quanto a quem estava abrindo aquele portal? As bestas com cauda. De fato, a União Shinobi havia decidido como lidar com as bestas com cauda, graças a Hashirama do segundo mundo paralelo, e Tobirama conversando com eles. Eles basicamente contrataram as bestas com cauda como especialistas em portais de rede. Dada sua enorme capacidade de chakra e capacidade de produzir chakra, operar um portal de rede era tão fácil quanto respirar. Humanos sentiriam dor ao gastar muito chakra de uma só vez, mas as bestas com cauda não tinham essa preocupação com fraqueza física. Para uma besta com cauda, lançar uma bijudama era como vomitar uma grande massa, o que causava desconforto se feito em excesso, enquanto abastecer o portal da rede era mais como cuspir saliva à moleza. Portanto, as bestas com cauda não sofriam mais. Especificamente as 8 bestas com cauda do segundo mundo paralelo, mais as 4 que haviam sido seladas na estátua de Gedo, cortesia de óbito. Somavam 12 no total. Entre elas, Sengoku de 4 caudas e Shoumei de 7 caudas queriam retornar às suas respectivas terras natais, então partiram. Os demais se contentaram em ficar, graças à negociação de Tobirama, além da ameaça tácita da aterrorizante liberação de madeira de Hashirama. Possivelmente eles perceberam que não havia grande diferença, desde que pudessem viver em um ambiente adequado a eles. De qualquer forma, o motivo da invocação de Link permanecia incerto. Talvez alguém finalmente tivesse reunido os pontos de contribuição necessários para um renascimento ou algo assim. De qualquer forma, ele pegou um pergaminho e se teletransportou para o segundo mundo paralelo. Sexto Okage-sama. Assim que ele pousou, um jovem ninja posicionado para supervisionar o ponto de chegada gritou e fez uma leve reverência do alto de sua cadeira. Link acenou para baixo com a mão, esperando que eles se reportassem à equipe de barreira. Então, atravessou a barreira em direção ao prédio da União Shinobi. Aquele costumava ser o prédio do Okage no posto avançado da Ponte da Árvore Divina, recém-reformado. Ele foi direto procurar Tobirama, mas ao chegar ao escritório no último andar, toque-toque, não havia ninguém lá. Verificando a internet, descobriu que todos estavam no hospital da União Shinobi. Num instante, ele se dirigiu para lá, chegando em frente à ala 17. O corredor estava lotado. O pessoal do segundo mundo paralelo de um lado, o pessoal do mundo principal do outro, perfeitamente divididos. O idoso Hiruzen Sarutobi do segundo mundo paralelo e seu colega do mundo principal, uma criança, sentaram-se um de frente para o outro, ambos com expressões sérias. Os 2 Minatos, um jovem e uma criança, estavam parados perto, parecendo tensos. Tsunade, a do segundo mundo paralelo, estava encurralada num canto, com as mãos no rosto evidentemente perturbada. Quando Tobirama, do mundo principal, viu Link chegar, ele se levantou e disse, entrem e ajudem. Hashirama e os outros capturaram Zetsu Negro. Quer dizer, Jiraiya. Link percebeu porque eles estavam no hospital. Tobirama do mundo principal assentiu.
Link não perdeu tempo, abriu a porta e viu Tsunade do mundo principal com Shizune e um grupo de ninjas da medicina reunidos em volta de duas camas. Os dois Jiraias apareceram, e nenhum deles parecia bem, ambos respirando fracamente, como se estivessem prestes a morrer. Toda a equipe de tratamento estava concentrando toda a sua energia neles. Link, Tsunade do mundo principal, sentiu alívio ao ver o homem que poderia salvá-los. Diante dos olhares perplexos dos outros ninjas médicos, ela se afastou para que ele pudesse se colocar à frente. Shizune também deu um passo para trás, puxando os outros para longe. Link se aproximou e pressionou a palma da mão contra o Jiraiya mais próximo. Nossa, as funções do seu corpo estavam tão deterioradas que seu chakra devia ter sido drenado à força por alguma coisa, e seus meridianos estavam em total desordem. Com uma cura normal, mesmo que sobrevivesse, ficaria aleijado. Pelos padrões do Link, talvez seja melhor dar-lhe uma nova vida através do renascimento. Capítulo 338. A porta da unidade de terapia intensiva se abriu com um clique, atraindo o olhar de todos do corredor. Depois que Link saiu, seus olhos de repente se fixaram na grávida Kushina do segundo mundo, não muito longe, que estava sendo ajudada a se levantar. Espera, pela linha do tempo, Naruto nem deveria ter sido concebido ainda. Minato, você trabalhou rápido demais. Ou melhor, funcionou pode não ser a melhor palavra. Ele virou a cabeça para o jovem Minato do segundo mundo paralelo, apenas para notar que originalmente os dois lados no corredor estavam sentados separados, mas agora, em sua preocupação compartilhada, eles se uniram. Ajudando a Kushina do segundo mundo a se levantar, estava seu eu menor, a criança Kushina do mundo principal. Link sentiu uma leve agitação no peito. No fim das contas, era o amor que poderia apagar as linhas divisórias, unindo todos na mesma emoção sincera. Como estão os ferimentos de Jiraiya? Uma voz era infantilmente aguda, a outra, velha e rouca, ambos os terceiros Hokages, perguntando em sincronia. Eles se aproximaram, a tensão era visível. Link saiu de seus pensamentos e assentiu calmamente. Eles estão bem, vão acordar em breve. Na verdade, ele havia planejado inicialmente reencarnar os dois, mas pensando bem, isso seria deixá-los escapar facilmente, especialmente depois de tantos problemas. Simplesmente deixá-los começar uma nova vida sem problemas parecia insuficiente. Então, no final, ele usou sua técnica de extração de doenças delicadas para tratá-los até um nível viável. Depois deixou o resto das cirurgias e tratamentos para Tsunade do mundo principal. Todos os outros presentes, familiares, amigos, colegas, finalmente relaxaram. Estavam aliviados porque pelo menos não seria necessário acumular grandes quantias de pontos de contribuição para ressuscitar aqueles dois encrenqueiros. Tobirama-sama, tenho algo que quero lhe falar. Link emitiu um convite privado. Como manifestar chakra diretamente para se comunicar pela rede com tantas pessoas ao redor poderia parecer rude, e Link não era Sakura. Ele decidiu que seria melhor conversar em particular. Tobirama do mundo principal assentiu. Os dois se afastaram para uma sala próxima, Link falou primeiro. Sobre Jiraiya e os outros, você já decidiu como lidar com eles? Tobirama hesitou por um instante. De fato, era um tanto inesperado que aqueles dois tivessem conseguido retornar vivos. Inicialmente, ele presumiu que eles acabariam mortos, para que seus parentes pudessem pagar pontos de contribuição para ressuscitá-los, o que de certo ponto de vista, poderia ter sido o preço por seus erros. Mas com eles voltando vivos, as coisas mudaram. Afinal, envolvia várias pessoas de 3 mundos diferentes, incluindo 2 versões do terceiro Hokage, 2 versões do quarto Hokage, vários Jinchuriki da Nove Caudas e Kakashi. Além disso, Naruto do mundo futuro havia implorado por eles. Qualquer ato implacável teria suas repercussões. Ainda assim, ele não conseguia evitar sentir raiva pelo fiasco que eles causaram, quase levando à invasão de Kaguya. Ele e Link trocaram olhares, cada um entendendo os pensamentos do outro. Que tal isso? Link propôs lentamente a ideia que tinha acabado de ter. Na verdade, o Jiraiya do segundo mundo não era tão ruim assim. Ele tinha sido praticamente descoberto à força por outra pessoa. De acordo com Madara do segundo mundo, Jiraiya vagou pelo mundo por alguns dias antes de Madara capturá-lo. A maior dor de cabeça era o Jiraiya do mundo principal. No período inicial de exploração de outros mundos, quando ninguém compreendia completamente os procedimentos ou os perigos do Funatsu, ele vagava sozinho, sabendo muito bem que sua força havia declinado drasticamente após perder o contato com o Monte Myoboku. Então, ele acabou estragando tudo, deixando, inadvertidamente, que o pergaminho de viagem entre mundos e o chakra de Link caíssem nas mãos inimigas, desencadeando a sequência de desastres subsequente. Com toda a razão, esse foi um erro grave, quase imperdoável. Mas, para ser justo, o próprio Tobirama tinha alguma responsabilidade. Como Madara do segundo mundo havia dito, Zetsu Negro havia seguido Tobirama para o novo mundo. Se ele não tivesse ido atrás de Jiraiya, teria atacado outra pessoa. Sem mencionar óbito com 2 Shinigans, qualquer um pego de surpresa poderia ser morto instantaneamente. Até mesmo o Hashirama do primeiro mundo poderia ter perdido se tivesse baixado a guarda. Limbo, prisão da fronteira era simplesmente horrível demais. Então, se alguém realmente quisesse perseguir a responsabilização até o fim, você veria cada lado culpando o outro. Ainda assim, Jiraiya, do mundo principal, continuava sendo o maior problema, ele insistir em vagar sozinho, o que levou ao fiasco. Então a sugestão de Link foi: deixe-o retornar ao mundo principal e servir como Hokage. Sim, Jiraiya já havia demonstrado interesse naquele cargo. Se aceitasse o cargo, não seria exatamente fácil para ele. Gerenciar Konoha poderia ser considerado um castigo sem fim, além de poder lhe dar uma chance de se redimir. Tobirama apertou os olhos. Você simplesmente quer jogar seu assento nele. Ele retrucou com uma provocação suave e acrescentou: quanto ao Jiraiya do segundo mundo, deixe que o Konoha do segundo mundo cuide disso. Afinal, aquele Jiraiya não era nosso.
Mesmo que todos agora fizessem parte da União Shinobi, questões internas de pessoal deveriam ser resolvidas pelas aldeias de cada mundo. E nunca se sabe, talvez eles quisessem lhe fazer algum favor ou responsabilizá-lo de alguma forma. De qualquer forma, considere uma pequena cortesia manter-se afastado dos assuntos internos dos outros. Quanto ao fiasco original com aqueles Jiraias, isso já era passado. Kaguya apareceu, mas acabou sendo repelida. Não há motivo para mais alarde. Então, sobre o Jiraiya do mundo principal, Tobirama fez uma pausa. As orelhas ficaram vermelhas de irritação. Ele pode esquecer a ideia de se tornar Hokage. Deixe-te ajudar com o seu trabalho. Ele podia pelo menos fazer alguma coisa. Francamente, Tobirama achava o homem irritante. Não fazia sentido matá-lo, nem deixá-lo impune. Então, simplesmente forçá-lo a trabalhar na área administrativa era justo. 2 horas depois, dentro da enfermaria. Senhor Terceiro. Jiraiya, do mundo principal, lançou um olhar suplicante para o Ugi Hiruzen Sarutobi, de 3 anos. A cena em si era surreal. Então Jiraiya franziu a testa e suspirou cedendo. Deixa para lá. Uma simples cura com a técnica de extração de doenças delicadas poderia tê-los revitalizado instantaneamente, o suficiente para lutar contra Pen por 300 rodadas. Então por que eles ainda estavam por aí? Só porque Link era mesquinho. Do outro lado, Minato, do mundo principal, também suspirou, sem saber como defender seu professor, que havia cometido um erro tão grave. Enquanto isso, o terceiro Hokage, do mesmo mundo, tinha uma expressão desamparada, olhando repetidamente para Tobirama em busca de uma resposta. Link deu um passo à frente. Ele já estava totalmente recuperado. Por que mantê-los acamados? Justamente porque haviam causado tantos problemas. Ele pressionou a mão sobre o corpo de Jiraiya, o do mundo principal. Em segundos, ele extraiu os últimos pedaços de matéria do paciente prejudicial com extração delicada de doença e os jogou fora. Então jogou uma pílula de soldado na boca de Jiraiya sem qualquer mudança na expressão. Senhor Jiraiya, vamos embora. Ele usou uma forma educada de tratamento, mas sem nenhuma polidez no tom. Sentindo as dores agudas e a fraqueza de antes desaparecerem, Jiraiya abriu a boca como se fosse protestar, mas ao ver o olhar gélido de Tobirama, engoliu as palavras. Após uma pausa de alguns segundos, assentiu com cansaço. Tudo bem, eu entendo. Lascivo, indisciplinado, seguindo seu próprio caminho, ele tinha muitos defeitos. Mesmo assim, não era do tipo que se esquivava da responsabilidade quando assumia o controle. Ele simplesmente aceitava em silêncio a punição que merecia. Capítulo 339. No dia seguinte, à tarde, mundo principal, Vila de Konoha, campo de treinamento 7. Desculpe, tive que resolver algumas coisas. Não estou atrasado, estou? Aruno Sakura, que dizia estar ocupada, estava com uma maquiagem rara e impecável hoje. Ao chegar, ela cruzou olhares com Karin, que estava agarrada ao lado de Sasuke. Por alguns segundos, os dois se encararam como lasers, e então ambos exibiram seus característicos sorrisos falsos. Sakura. Naruto deu um sorriso grande e brilhante. Embora tivesse descoberto que, no futuro, sua contraparte se casaria com Hinata bem, ainda lhe parecia estranho, ele não conseguia aceitar. Entre as garotas ao redor, Sakura ainda era aquela por quem ele tinha afeição. Está tudo bem, de qualquer forma eu nunca especifiquei uma hora precisa. Link pulou do assento reclinável especial que estava usando, bocejou e disse, vamos nos dividir em duplas, e pretendo fazer dupla com o Takata. Vocês? Vou formar dupla com Sasuke. Bate. Seus olhos estavam mais uma vez disparando raios laser um no outro. As duas garotas se encararam por um momento, depois se viraram e encararam Sasuke, que estava usando sua roupa branca de sempre. Vou me juntar ao Naruto. Sasuke ignorou completamente os olhares das duas garotas e declarou consigo mesmo, ele é o Jinchuriki da 9 caudas. Se formos para o quarto mundo paralelo, Akatsuki pode ter ele como alvo, então é mais adequado para mim estar com ele. O quarto mundo paralelo se referia àquele onde Azuma teria morrido, o mundo para onde Link havia ido às pressas antes, capturando Idan e Kakuzu, entregando-os à equipe de Azuma e partindo logo depois. Naquele momento, Akatsuki naquele mundo deveria ter começado seus planos, o que significava que era preciso cautela, especialmente se Tobi ou Zetsu Negro fizessem algo, como liberar o Madara Edo Tensei. Atualmente Naruto definitivamente não conseguiria lidar com isso sozinho. Mas agora, Sasuke havia desenvolvido seu Mangekyou Sharingan Eterno, contava com a orientação de 2 Madaras e também de seu eu futuro, além do treinamento especializado de Link. Da condição física às reservas de chakra, passando pelos poderes oculares, ele não tinha nenhum ponto fraco. Mesmo que acabassem enfrentando Madara em Edo Tensei, ele não necessariamente venceria no confronto direto, mas pelo menos um impasse ou escapar não seria tão difícil. Além disso, com as técnicas da rede e do dragão estilo terra como possíveis reforços, o próprio Link poderia chegar com reforços. Lidar com o Madara em Edo Tensei naquela época era perfeitamente viável. Eu me juntei a ela? Sakura e Karin falaram em uníssono, então ambas seguiram com: o que você quer dizer com isso? Olha, vocês já estão sincronizados. Link abriu os braços e acrescentou: tudo bem, pare com isso. Temos assuntos mais importantes. As duas garotas finalmente se acalmaram, mas ainda trocavam olhares de soslaio cheios de eletricidade. Vocês dois leram os materiais que compartilhei na rede, certo? Perguntou Link. Esses materiais eram anotações sobre a história canônica de Naruto. Cânone significa como os eventos deveriam ocorrer em uma linha do tempo sem ele. Link até visitou os principais personagens do mundo futuro para garantir informações precisas. Todos os 5 concordaram, então Link continuou. Da última vez que fui lá, salvei Azuma bem quando ele estava prestes a ser morto por Idan e Kakuzu, da Akatsuki. Os detalhes e o momento estão nas notas, para que você possa conferir. Ele fez uma pausa e então continuou. Agora vamos distribuir tarefas. Sakura, Karin, o trabalho de vocês é ir para Konoha e falar com Tsunade.
Vou mandar algumas sombras segui-las para proteção. Sim. Mesmo que as duas garotas tivessem problemas uma com a outra, elas ainda eram ninjas qualificadas. Elas não protestariam no meio de uma reunião de missão. Célula de duas pessoas com forte capacidade mental, habilidade médica e conexões com Tsunade. Visitando Konoha daquele mundo para discutir uma possível aliança ou cooperação. Link lhes deu uma missão bastante aberta, sem objetivos obrigatórios. Realisticamente não deveria ser perigoso. Sasuke, você e Naruto vão encontrar Orochimaru naquele mundo. Se aquele você ali já o matou, então encontrem Kabuto e resolvam da maneira que acharem melhor. Basicamente, corte o Edo Tensei daquele lado para evitar que o Zetsu Negro cause problemas. Entendido, Sasuke assentiu. Deixe comigo. Naruto ergueu os punhos. Ele já estava querendo ação há algum tempo. Livre das amarras da União Ninja ou de qualquer grande missão, ele ansiava por um combate real. Quanto a mim e o Takata, Link olhou para o grupo. Iremos para Megakuri para lidar com o grupo de Nagato. Não importa como as coisas aconteçam, vamos nos reagrupar no local da Ponte Kanabi naquele mundo antes do amanhecer em casa, depois voltaremos. Ele não esperava que tudo se resolvesse de uma só vez. Considerando quão imprevisível era o cronograma, ele só queria evitar que se prolongasse demais. Então cada um deles concordou. Link pegou o pergaminho Funatsu e fez um gesto para que se aproximassem. Canalizando seu chakra, ele pensou novamente naquela linha do tempo do quarto mundo paralelo. Rapidamente todos mergulharam no vórtice. Eles não tinham noção de tempo. Talvez tenha sido um instante, talvez um ano. No momento em que recuperaram a consciência, estavam em frente a um banheiro público. Ugh, isso fede. Karin e Naruto, cujos sentidos estavam especialmente aguçados, cobriram o nariz. Cal. Um corvo pousado em um poste telefônico voou para longe. Sasuke do mundo principal quase lançou um ataque, mas Sakura interveio. Esse é o pássaro de invocação usado por Jonin Yamashiro Aoba. Então parece que Konoha deixou algumas pessoas estacionadas aqui. Link refletiu, sem se sentir particularmente preocupado. Ele mandou suas sombras se espalharem, procurando, mas encontrou a antiga casa de câmbio vazia. Nenhum sinal de humanos por ali há muito tempo. Ele olhou para o relógio que indicava a hora do mundo principal, além do sol do meio-dia acima. Pegando uma câmera, ele invocou o eremita roxo. Deixe os ninjas deste mundo verem o quão poderoso o velho pode ser. Capítulo 340. Quarto mundo, Terra do Fogo, em uma rua de uma cidade com postos de correio. Sasuke, alguém está nos perseguindo em alta velocidade. Karin 4 levantou os óculos com uma expressão um pouco confusa. Duas pessoas, chakra extremamente forte. Uma delas. Ela hesitou um pouco e continuou. Um deles tem chakra muito parecido com o seu. O outro é parecido com o do Uzumaki Naruto. Sasuke 4, vestido com uma túnica preta, tinha uma expressão sombria. Ele fez uma breve pausa e depois acelerou o passo. Imagens do terreno perto do posto de observação passaram por sua mente, e ele fez um pequeno desvio. Suigetsu julgo Karin, preparem-se para a batalha. Eles são da Akatsuki? Ou de Konoha? Pensou, mas rapidamente deixou isso de lado para se concentrar em uma possível luta. Logo, os quatro pararam no topo de uma colina. Sasuke, eles são tão rápidos que simplesmente... Karin 4 não terminou suas palavras antes de ver aqueles dois chakras familiares, porém desconhecidos, chegarem nas proximidades, parados nos galhos de uma árvore. Outro, Sasuke? Ela murmurou. Suigetsu, que carregava a espada decapitadora de ondas de ar, parecia completamente intrigado. Ei, o que estou vendo aqui? Qual de vocês dois é o cara de verdade? Julgo esfregou a testa. Embora os chakras dos dois Sasukes fossem muito semelhantes, a aura que o recém-chegado emanava era bem diferente, estranhamente mais quente. Um clone, ou... Sasuke 4 fixou um olhar frio na dupla do mundo principal. Ele se recusou a acreditar que o outro cara com cara de Naruto era o amigo que ele havia encontrado antes. Então este é o campo de batalha que você escolheu? Vestindo um kimono branco e com um sorriso fácil, Sasuke, mundo principal, parecia bastante diferente de si mesmo. Seu tom era relaxado. Volte conosco. Orochimaru ainda está dentro do seu corpo. A foto eremita roxo mostrava apenas uma silhueta vaga atrás dele. A figura de Orochimaru era alongada, e abaixo dela, o rosto sombrio e cheio de ódio de Sasuke e a expressão severa de Mitarashi Anko. Não havia muito o que fazer. Quanto a Kabuto, eles tinham ainda menos com que se basear. A foto mostrava em um laboratório mal iluminado, deitado em um leito de doente, o rosto cheio de zelo, enquanto transfundia sangue em si mesmo. Isso quase não dava pistas sobre sua localização. Daí o novo primeiro passo, encontrar Orochimaru, confiar no sentido daquela cobra para o chakra de Link para localizá-lo, ou vigiar a caverna Ryushi. Afinal, Orochimaru, querendo se tornar um dragão para buscar Senjutsu, precisa eventualmente ir para lá, ou então quem sabe em qual base ele poderia estar escondido. Então o alvo mudou para Sasuke 4 e Anko. Sim, venha conosco. Não vamos te machucar. Naruto, mundo principal, disse seriamente. Tão ingênuo como antes. Os olhos de Sasuke 4 brilharam. Os 3 Tomoe do seu Sharingan giraram, liberando um genjutsu. No entanto, no instante seguinte, o suor brotou em sua testa. O quê? Aquele par de olhos? Ele percebeu que o oposto Sasuke também tinha um Sharingan de 3 Tomoe, idêntico ao seu, mas, aquele claramente tinha maior domínio em ilusões do que ele, que havia absorvido Orochimaru recentemente. Genjutsu, coincidentemente sou muito bom nisso. Sasuke, mundo principal, disse com um leve sorriso. Vamos lá, deixe-me ver o quão capaz você é. Ele se conhecia muito bem. Carregado de ódio naquela época, Sasuke só recuperou a razão depois de se chocar contra uma parede figurativa. Chidori.
relâmpagos estalaram. Quarto mundo, Vila de Konoha. Entramos com sucesso. Sakura, do mundo principal, fez um sinal de V, então se lembrou de que seu parceiro era seu rival romântico. Rapidamente, ela escondeu o gesto infantil, enrijecendo o rosto. Tudo bem, vamos nos apressar para encontrar Lady Tsunade. Ela usou sua familiaridade com o corpo de barreiras de Konoha para se infiltrar facilmente. Uma vez lá dentro, a segurança era relativamente fraca. Karin, mundo principal, empurrou os óculos para cima sem expressão, mas por dentro se sentiu vitoriosa. Uma garota boba como aquela não era páreo para ela na disputa pelo afeto de Sasuke. Eles prosseguiram silenciosamente por um campo de treinamento isolado, próximo ao perímetro da vila, antes de logo emergirem nas movimentadas ruas de Konoha. No início eles caminharam sem falar. Depois de um tempo, Sakura, mundo principal, não conseguiu mais se conter. Você também gosta do Sasuke, não é? Karin, mundo principal, fez uma pausa. O que você está tentando dizer? Bem, competir pelo Sasuke. Lembrou Sakura, lembrando-se daquele antigo amigo com quem ela um dia disputou o afeto de Sasuke. Ela sorriu. Eu também já fiz isso antes. Karin ficou surpresa, sua hostilidade diminuiu um pouco. Garotas normalmente não mantêm tantas barreiras entre si. Como Sasuke não estava por perto, elas começaram a conversar rapidamente enquanto se dirigiam ao prédio do Hokage. Sakura? Uma voz muito familiar soou. Eles olharam para cima e viram Kakashi 4, parado ali com o rosto sério. Imediatamente Sakura, do mundo principal, pressentiu problemas. Ela esboçou seu sorriso mais doce. Kakashi-sensei, uma boa tarde para você. Você, quem exatamente é você? Kakashi 4 pressionou seu protetor de testa para expor o Sharingan com uma expressão séria. Você é tão fácil de ver através, sabia? Karin, mundo principal, brincou. Sinto muito por isso, Kakashi-sensei. Sakura, mundo principal, rapidamente formou um selo. Num instante, ela lançou um genjutsu. Liberar. Kakashi 4 o superou um segundo depois, mas, nesse momento, as duas garotas já haviam desaparecido. Levantando completamente a faixa na cabeça, ele revelou Sharingan. Que intrusos descarados! Ele murmurou, percebendo que algo parecia estranho, mas saiu em perseguição até o prédio do Hokage. A Megakuri, vila oculta da chuva, dentro da base da Akatsuki. Um intruso entrou na vila. O chakra é imenso. O Pencaminho Tendo Deva, usando o rosto de Yaiko, de repente olhou para cima. Um deles é extremamente forte. Eles até espalharam as nuvens no céu, deixando metade da vila descoberta. Aquela presença monstruosa? Ele fez uma pausa, sentindo-se inquieto. Mais da metade da garoa que caía acima foi dissipada à força, substituída pelo rugido de enormes asas batendo. Conan, vá atrair o inimigo para fora da vila. Tendo Pen disse, pressionando a mão contra a parede próxima, formando uma passagem semelhante a uma porta. Sua voz ficou mais grave. Chego aí em breve. Não demoraria muito para despertar suas outras 5 dores. Ele atravessou a passagem e desapareceu na escuridão. Conan 4 saltou instantaneamente para a janela. De pé no parapeito, empurrou-a com um pé. Com um farfalhar de papéis esvoaçando ao redor, um par de asas de papel branco puro se abriu atrás dela. As asas batiam levemente, levando seu corpo esguio para o céu. Logo ela alcançou uma altura que lhe permitia ver cara a cara o dragão gigante cor de terra. Ela também viu os intrusos, um garoto desconhecido, e o Jinchuriki dos 6 caudas? Conan 4 inclinou a cabeça. Aquela pessoa não foi capturada e teve sua besta com cauda extraída? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.